bem, de volta com o nosso Vida e Saúde. Hoje nós estamos falando sobre doenças hormonais, um assunto interessante e importante também para todos nós. No intervalo eu estava aqui conversando com a doutora Natália, ela dizia é essencial, importante a gente falar sobre isso, conhecer, né, para a gente se tratar e saber aquilo que é essencial para cada caso e para a nossa vida, tá bom? Então você pode ligar 0800 777 0021, enviando sua pergunta, sua dúvida que você tem sobre esse assunto, não é? Nós falamos no nosso primeiro bloco sobre a menopausa e nós temos aqui, doutor, algumas perguntas que eu já vou fazer para a senhora e daqui a pouquinho o padre já vai lembrar aqui sobre, nós vamos comentar, a doutora vai falar sobre a andropausa também, não é? Que é a queda de hormônio masculino. Para nós homens também é interessante a gente saber tudo isso, né? Doutor, olha, temos duas perguntas aqui muito parecidas que eu vou fazer. A dona Maria Salete Pereira Silva, de Olho d'Água, na Paraíba, diz assim, olha, eu tenho 53 anos, sinto muitas dores nas pernas e quentura no corpo. Gostaria de saber se é menopausa. E o Bruno de Almeida Porto, de Três Rios, no Rio de Janeiro, ele pergunta assim, olha, minha irmã toma remédio para os nervos há muito tempo. Gostaria de saber se ela tem que fazer reposição hormonal. Bom, para começar, qual que é a definição de menopausa? Menopausa é a última menstruação. Então, como é a última menstruação, a gente só vai saber que aquela foi a última e vamos poder falar que aquela foi a menopausa um ano depois. Então, quando nós temos esse dado, a mulher conta que há um ano atrás ela menstruou pela última vez, então nós sabemos que aquela foi a menopausa. Existem alguns outros dados laboratoriais, que nós vamos pedir também alguns exames, nós vamos fazer alguns testes para ver se esse ovário já acabou totalmente a produção hormonal dele, ou se ainda tem algum, e dependendo do quadro dessa mulher, nós vamos prescrever ou não os hormônios para ela. E como eu disse, depende de tudo isso, depende de todos esses dados clínicos e depende das condições dela. Então, ela é uma pessoa que já teve câncer de mama, por exemplo, ela já teve trombose venosa, ela tem algum problema no fígado, ela tem história familiar de câncer de mama? Como é que é a mamografia dela? Como é que é a ida dela ao médico? Tudo isso depende e tudo isso tem que ser visto numa consulta, um tratamento individualizado e essa decisão é tomada junto com o médico. Mas em se tratando de se optar por esse tratamento, o tratamento com reposição hormonal ele é muito bom para sintomas, especialmente os fogachos, os sintomas vasomotores, os sintomas vaginais e para os outros sintomas também, por exemplo, alterações de humor, alterações do sono, costuma ter uma melhora muito grande mesmo. Muito bem, ó. Tem a pergunta aqui, doutora, da Joana Moressa, de Campinas. Ela diz, olha, eu tenho 69 anos e gostaria de saber se ainda posso fazer reposição hormonal ou se já é tarde pela minha idade. Ainda tenho útero e ovários. Sim, é tarde para a sua idade. Por quê? Nós temos ali o que a gente chama de janela de oportunidade para o tratamento com reposição hormonal. Quando a mulher entra na menopausa, ali aos 51 anos, aqueles primeiros anos, aqueles primeiros 5 a 10 anos, são o momento oportuno para a gente entrar com hormônio, para a gente fazer essa reposição hormonal. Depois desse tempo, passa a não termos mais os benefícios e temos riscos muito aumentados. Até que teríamos, talvez, os benefícios de melhora dos sintomas, mas os riscos passam a não compensar mais. Então, a gente vai ter aumento de risco cardiovascular, nós vamos ter aumento de AVC, aumento de infarto do miocárdio, um aumento muito importante do câncer de mama. Então, a pessoa que entra na menopausa e passou 10 anos, tem alguns autores que falam em 5 anos. Quando se passa essa janela de oportunidade, a reposição hormonal não deve ser feita. Por isso, a gente tem que prestar bastante atenção nessa janela de oportunidade. Uhum. Doutora, nós vamos então entrar agora numa outra doença que nós falamos, né, que é a andropausa. O que é andropausa, para a gente saber o que é essa doença? Sim. Bom, diferentemente da menopausa, que a menopausa é uma parada abrupta, mais ou menos abrupta,
da produção hormonal feminina. No homem, não existe uma parada abrupta. A partir dos 30, 40 anos, a testosterona, que é o hormônio masculino, ela tem uma diminuição na sua produção. Todo ano diminui um pouquinho, mais ou menos 1%. E mais ou menos 20% dos homens, quando chegam aos 60 anos, eles têm uma queda importante de forma que os níveis de testosterona ficam abaixo dos níveis de normalidade. Esses homens podem ter muitos sintomas que podem piorar muito a qualidade de vida desses homens e causar outras doenças também. Nós temos ali, doutora, na nossa tela, eu quero convidar a senhora a dar uma olhadinha aqui comigo. Ó. O padre vai aqui no nosso telão. Se a senhora quiser vir aqui, doutora, pode vir também. Ó. Alguns sintomas da andropausa, olha, alterações de humor, cansaço, sensação de perda de energia, perda de massa óssea e massa muscular, suores e ondas de calor, palpitações, infertilidade, diminuição de pelos no corpo, incluindo na barba, diminuição da massa muscular, aumento da gordura corporal, especialmente no abdômen, problemas de memória, dificuldade de concentração, apatia e depressão. Isso tudo aqui? Nós estamos quase mortos já, né, doutora? É importante a gente salientar que esses sintomas, eles são assim mesmo, e quando eles são em decorrência da diminuição do hormônio, eles podem trazer outras doenças, como eu disse, eles podem trazer, então, a síndrome metabólica, que seria o aumento de gordura no abdômen, esteatose hepática, predisposição para diabetes. Então, não são só esses sintomas aqui que afetam muito a vida do homem, né? Então, a perda de força muscular, a perda da concentração, diminuição de pelos, prejuízo muito importante da vida sexual, diminuição da libido, diminuição da ereção, tudo isso prejudica muito a vida do homem. Mas é importante que a gente saiba que para a gente fazer o diagnóstico de andropausa, nós precisamos de pelo menos 2 desses sintomas aqui e precisamos também de pelo menos 2 dosagens de testosterona abaixo do limite inferior do método. E sabendo também que algumas vezes a pessoa tem todos esses sintomas aqui e tem a testosterona normal. E algumas outras vezes a pessoa tem a testosterona baixa e ele não tem nenhum sintoma. E isso não é andropausa. E a idade que a senhora falou, que isso pode ter Olha, uma isso idade... pode começar aos 45, 50 anos, mas nós temos uma incidência maior aos 60 anos. 20% das pessoas aos 60 anos pode ter essa deficiência desse hormônio e pode ser beneficiado com a reposição desse hormônio. Identificado... Tem tratamento, como a menopausa? Sim, existe tratamento. É muito importante que a gente indique o tratamento quando existe um diagnóstico bem formado. Como eu disse, 2 sintomas, mas 2 dosagens de testosterona abaixo do limite. Nós precisamos tomar alguns cuidados quando nós chegamos num diagnóstico como esse. Para começar, eu preciso investigar mais a fundo para ver se existe alguma outra causa. Se existe algum tumor hipofisário, alguma outra causa que esteja promovendo esse quadro. Uma vez que eu cheguei à conclusão de que não tem nenhuma doença atrás desse quadro, que realmente é um quadro de andropausa, eu preciso ver se essa pessoa pode receber a terapia de reposição da testosterona. Por exemplo, eu preciso ver se ela não tem um câncer de próstata, ela não poderia fazer. Alguns homens, infelizmente, têm câncer de mama também contraindica a terapia. Tem alguns homens que têm um sangue muito grosso, que é a poliglobulia, também não pode fazer reposição de testosterona. Se tiver algum problema no fígado, também grave, não pode fazer, porque pode afetar o fígado. Uma vez que a gente afastou essas condições, essas doenças, então a gente vai partir para o tratamento. Esse tratamento hoje nós temos algumas opções, ele pode ser feito através de injeções, que são dadas a cada 2 ou 3 semanas. Existe uma injeção que é dada a cada 3 meses. Hoje a gente tem a opção também de gel e uma opção que é passada como se fosse um desodorante. Tudo isso tem que ser acompanhado de perto pelo urologista, junto com o endocrinologista em algumas vezes. Por quê? A gente tem que ver como é que está ficando o exame de sangue dele, se não está aumentando muito os glóbulos. A gente tem que ver como é que está o PSA também, que é o exame da próstata. A gente precisa ver se essa dose está ficando muito alta, se a gente tem que diminuir. Então, um acompanhamento médico intensivo, bem de perto, é muito importante nesses casos.
E é bom a gente sempre lembrar, né, doutora, a quem está nos acompanhando, que não adianta a gente olhar e falar assim, eu estou sem humor e estou cansado, então eu já estou na andropausa. Não é assim que funciona. Não é? Esse você tocou num ponto importante. Infelizmente, hoje, nós temos, de forma muito importante, um uso inadequado de hormônios. Então, muitas pessoas, eu comentei agora mesmo, em mulheres, infelizmente, um uso extremamente inadequado de hormônios masculinos. E em homens, às vezes os homens chegam aqui, eu estou cansado, eu estou com diminuição da libido, eu acho que eu vou tomar uma testosterona. Isso é redondamente errado, muito inapropriado. Uma pessoa que não tem deficiência de hormônio, ela não deve receber hormônio. Isso está contraindicado, por quê? Quando a gente vai propor um tratamento, todos os tratamentos, eles têm os seus riscos, nós temos os benefícios, temos os riscos. Se nós vamos propor um tratamento que os benefícios não estão claros, se uma pessoa não tem deficiência do hormônio, nós não podemos conviver com esses riscos, e os riscos existem. Então, a gente pode ter problema no fígado, a gente pode ter problema no sangue, da poliglobulia. Alguns homens, eles recebem esse hormônio e eles podem ter uma parada definitiva da produção de hormônios, então, do hormônio pelo testículo. Então, ele pode ter uma infertilidade, mais ou menos 15% dos homens. Então, são consequências graves, em alguns casos, problemas hepáticos muito importantes. Então, é uma coisa que tem que ficar muito bem esclarecida, esses riscos. Muito sério, né, doutora? Isso. Vamos voltar lá, doutora, então. Nós temos já mais algumas perguntas que estão chegando aqui, é claro. Vamos voltar aqui para a nossa mesa. E você que está rezando conosco, participando do nosso programa, nós estamos falando de doenças hormonais. A doutora Natália Ferreira, que é clínica médica, endocrinologista, está nos ajudando a esses assuntos tão importantes e sérios, né, doutora, como nós estamos falando. Sim. Não é? Tratamento errado, não é que a gente faça, ou por conta. Frei Rinaldo sempre lembra aqui no Vida de Saúde, nunca se automedicar. Eu estou com alguma coisinha aí, vou lá na farmácia comprar alguma coisinha para ajudar. Não é assim que funciona. A gente precisa conhecer, procurar um médico, não é? A doutora estava dizendo os sintomas que a gente tem e a gente vai procurando a fundo se não tem outra razão, outra situação aí nesses sintomas que nós estamos tendo. Doutor, olha, a Marilene Ribeiro da Silva, de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, gostaria de saber qual a reposição hormonal natural que recomenda. Difícil a gente recomendar também diante de alguma situação, né? Qual a reposição hormonal natural que recomenda? Existe alguma reposição hormonal natural? Não, não existe. Não existe. Não. Patrícia Ferreira Alves, de Muriaé, Minas Gerais. Quando atingir a dose máxima do remédio da hipotiroidismo, a alergia melhora? Ou do hipotiroidismo, né? Nós vamos entrar em tireoide agora, então. Vai ser o assunto do próximo bloco, se não me engano. Isso, né? Então vamos deixar aqui. Tá. A menopausa, na menopausa, o desejo sexual aumenta ou diminui? Bom, é importante a gente falar sobre isso. O hormônio masculino, a mulher também produz hormônio masculino. Esse hormônio masculino está no corpo da mulher em uma quantidade muitíssimo inferior à que ela está no corpo do homem. Mas existe a produção de hormônio pelo sexo feminino também. Esse hormônio vem da adrenal e esse hormônio vem do ovário também. Quando a mulher entra na menopausa, como a gente falou, os hormônios femininos caem muito e os hormônios masculinos também caem, mas caem de uma forma muito menos importante. E pode ser que algumas mulheres que tenham essa diminuição desse hormônio possam ter uma diminuição da libido, diminuição do prazer sexual. Mas nesse momento aqui é muito importante a gente falar sobre um dado. Teve um congresso recentemente que mostrou que 89% das mulheres que tinham disfunção sexual eram por algum problema vaginal, era por falta de lubrificação, por secura, que é um dos sintomas da falta de estrogênio, a falta de hormônio feminino. Então, para a gente chegar a uma conclusão que uma mulher
na menopausa, precisa receber hormônio masculino. Antes disso, nós precisamos ver se ela está adequadamente tratada do ponto de vista de hormônio feminino, se o hormônio feminino foi dado na dose adequada, se ela está dormindo bem, se melhoraram os fogachos, se melhoraram as labilidades emocionais, se o relacionamento dela está bom, se a vida dela como um todo está boa, porque tudo isso vem antes da necessidade do hormônio masculino, porque o hormônio masculino para a mulher, ele é baixo. Nós não devemos dosar hormônio masculino em mulher, isso é um erro, porque ele vem baixo mesmo. Se ele vier alto, isso é um problema, isso é uma produção aumentada de hormônios. Então, a gente só deve dar o hormônio masculino em casos muito restritos, onde a gente já afastou todas as outras possibilidades e mesmo assim a gente tira depois de um tempo e na maior parte dos casos a mulher fica ótima, porque a causa na verdade não era aquela. Doutor, tem até uma pergunta sobre isso. A dona Maria Romelli Silvestre Prudente, de Tubarão, pergunta: mulher pode tomar hormônio masculino? É uma pergunta dela. Então, eu acabei de responder agora. São pouquíssimas e raras indicações, infelizmente diferente do que tem acontecido hoje, uma prescrição indiscriminada de hormônios masculinos, colocando as pessoas num risco muito grande. Como eu disse, quando a gente não tem a indicação, a gente não pode suportar os riscos, né? Então, a indicação de hormônio masculino é muito rara e nós precisamos ver várias outras coisas antes disso. Doutora, Maria Aparecida de Fátima Paiva de Aparecida, São Paulo. Zumbido no ouvido são sintomas de menopausa? Ela já tem 63 anos, então já está na menopausa ou não? Ela deve estar, sim. Já 63 anos, né? Então... Provavelmente mas não sei se o zumbido é sintoma? De menopausa, não. Não. Não é, dona Maria Aparecida, não é. Vamos lá. Depois temos algo... acho que eu vou deixar para outro bloco, doutor, porque tem uma pergunta aqui bem interessante que eu achei, da dona Emília Sena Gonçalves, de Fartura, São Paulo. Ela pergunta a questão do agrotóxico na alimentação e nos hormônios. O agrotóxico interfere... Dá tempo, diretor? A senhora pode responder? Ele disse que o diretor disse que dá tempo. Eu acho interessante isso, né? O agrotóxico na alimentação e nos hormônios. O que a senhora tem a dizer? Eu vou falar de uma forma mais geral, assim, sobre um conceito dentro da endocrinologia chamado disruptores endócrinos. Nós temos algumas substâncias que estão na indústria, que estão no ambiente, que estão por aí, que eles funcionam quando eles entram em contato com o nosso corpo. Nós sabemos que os hormônios, para eles agirem, eles precisam se ligar ao seu receptor. Nós temos receptores de hormônios. E quando essa ligação se faz, a ação do hormônio é feita. E existem algumas substâncias que elas são parecidas com os hormônios. E elas entram em contato na nossa corrente sanguínea, entram em contato com o nosso corpo e podem ir lá e ocupar os receptores dos hormônios e podem começar a causar, por exemplo, aumento de hormônio masculino na mulher ou diminuição do hormônio masculino no homem, ou podem causar puberdade precoce nas crianças. Então, isso é um problema de saúde grave, muito importante. E nós temos, por exemplo, um exemplo muito importante é o bisfenol A, que tem no plástico. Então, hoje as mamadeiras são todas, está escrito lá BPA free, que é sem bisfenol A, porque esses disruptores endócrinos, quando eles entram em contato com as crianças e com os adolescentes, que são fases de um crescimento muito importante, então o contato com essas substâncias pode sim provocar problemas que a gente está conhecendo, está sendo pesquisado muito sobre isso, o que isso pode dar no futuro. Então, isso existe sim. Muito bem. 0800 777 0021, nós temos várias doenças hormonais que nós estamos falando hoje, não precisa só ser da menopausa, daqui a pouco nós vamos falar aí do hipotiroidismo e tudo mais, né? Então, vai ligando, enviando a sua pergunta para que a gente possa ter a sua participação e a doutora, na medida do possível, claro, vai tentar te ajudar, não é, a responder. Antes do nosso intervalo, eu quero dar uma dica para você excepcional. Olha aqui, o padre vai mostrar para você o livro do Padre Eduardo. O Padre Eduardo lançou esse livro aqui, foi o lançamento oficial no último domingo, aqui no programa Louvemos o Senhor, e é o livro sobre a Sagrada Escritura no seu dia a dia. Olha lá,
a palavra de Deus no seu dia a dia. Para cá, olha lá que bonitinho. Palavra de Deus no seu dia a dia. Você já experimentou o poder da palavra de Deus na sua vida? Sabe como usar a Bíblia no seu dia a dia? Muito bem. Padre Eduardo te ajuda, não é, a rezar, a meditar e a contemplar a palavra de Deus no seu dia a dia. Então você pode adquirir esse livro aqui no shoppingcatólico.com.br, aí no rodapé do seu vídeo, ó, shoppingcatólico.com.br ou 0800 777 0021 ou também 19 3871 9620, um livro de espiritualidade, formação para você rezar aí no seu dia a dia, na sua vida, através também da palavra de Deus, tá bom? Muito bem, eu vou, junto com a doutora, tomar um café, molhar um pouco a garganta com uma água e nós voltamos já já com mais vida e saúde, doenças hormonais, rezando e esclarecendo você no nosso Vida e Saúde. Não saia daí.